Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Daniel e aqui é o canal Histórias com Tio Dan. Hoje vai ser o nosso segundo vídeo sobre a história do Maranhão, tá bom? No primeiro momento eu gravei um vídeo ao vivo, tá? Então para você que não me segue nas redes sociais, o meu nome nas redes sociais é Daniel Lindoso, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu não tenho Twitter. Você pode me seguir lá, algumas vezes eu faço live para tirar dúvidas, né, e para responder algumas questões, caso haja alguma divergência de gabarito que você tenha identificado em algum simulado que tenha feito. E aí você pode tirar dúvida comigo, tá bom? Então não esqueçam, se inscrevam aí no canal, tá bom? Dê o curtir, né, dê o gostei, esmaga esse gostei aí que ajuda muito na divulgação do canal, e também compartilhe com seus amigos que você queira fazer um bem para eles, tá bom? Visto que essas aulas elas são extremamente importantes para a prova da Polícia Militar do Maranhão, que é um assunto muito cobrado, tá bom? E também para assuntos como a Universidade Estadual do Maranhão, que também pede a história do Maranhão. Tranquilo? Então não deixe de fazer, compartilhar e marcar o gostei, tá bom? E também me seguir nas redes sociais, beleza? Então vamos para a vinheta aí, vamos embora. Então galera, como eu falei, nós vamos dar início aí ao nosso segundo vídeo e hoje o tema é Fundação de Francesa ou Portuguesa. E hoje a gente vai então debater esse tema, né, se realmente ele é uma cidade fundada por franceses, como ele é bem divulgado aí, e também entendermos quais os motivos e quais os argumentos dão sustentação para dizer que São Luís é fundada por franceses e quais argumentos dão sustentação para dizer que São Luís é fundada pelos lusitanos, tá bom? Só para a gente não ter aí alguma confusão, cara, eu não acredito que eu vou falar isso, mas tem pessoas aí que já estão dizendo que eu fui substituído, né, por alguém mais novo. Não, eu não fui substituído por alguém mais novo, eu simplesmente dei um tapa no visu, para ver se eu fico mais agradável aí no vídeo, tá bom? Então, gente, brincadeiras à parte, esse vai ser cobrado, por exemplo, na prova da Polícia Militar do Estado do Maranhão, tá lá no edital, Fundação de São Luís, e é um tema que é muito polêmico. Se é polêmico, a gente tem que entender quais são os motivos que fazem esse tema ser polêmico. De antemão, eu vos digo, tá? Não dá para definir se ela é portuguesa ou é francesa, pelo menos não por enquanto, tá? Então, esse vai ser um tema que ele vai ser abordado com bastante cuidado. Ele nunca vai te perguntar lá certo ou errado, né? Já que é uma questão feita pelo CESP. Ele não vai te perguntar se é certo ou errado. São Luís foi invadida pelos franceses e aí, portanto, é uma cidade fundada por franceses, certo ou errado? Ele não vai te perguntar isso, porque isso é cabível de pedir anulação dessa questão, né? A não ser que o cara da banca lá esteja loucão, mas ele não vai te pedir isso não. Provavelmente ele vai te perguntar quais os argumentos dão sustentação para dizer que São Luís é fundada por franceses ou por portugueses, tá? Então são esses argumentos que a gente vai conhecer para que a gente possa não cair em nenhuma questão do CESP ou da UEMA, né, da Universidade Estadual do Maranhão, que pode também cobrar esse tema, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um contexto. A gente sabe, eu falei na aula passada, quem não assistiu, corre lá no vídeo que eu expliquei sobre a invasão francesa de São Luís e do Maranhão como um todo. A gente sabe que os franceses, sim, estiveram aqui em 1612. E um dos primeiros atos que eles fizeram foi a fundação de um forte, né, de uma fortaleza para se defender de futuros ataques de portugueses. Esse forte recebeu o nome de Forte de São Luís, tá bom? Fica localizado onde hoje é o atual sede do governo do Maranhão, né? E esse forte é que vai dar aí sustentação para a Fundação Francesa de São Luís, visto que no momento que esses caras, né, que o Daniel de Latouche, o François de Razilly fundaram esse forte, eles fizeram um ato esse, que é comemorado aí 8 de setembro de 1612, onde o Daniel de Latouche e os padres capuchinhos que vieram ali com ele nessa missão de colonização e da França equinocial acabam inaugurando
o Forte de São Luís através da missa e de fixar uma cruz aqui nesse local. Portanto, segundo as pessoas que defendem que São Luís foi fundada por franceses, são esses atos: a missa, a fundação de um forte e a fixação de uma cruz cristã que dão sustentação para que São Luís seja. Agora, o interessante é a gente notar que 17 todo, 18 e 19 não havia essa afirmação de que São Luís foi fundada por franceses. Por exemplo, João Francisco Lisboa, no seu jornal de Timon, ele chama os franceses de invasores. Em nenhum momento ele chama eles de fundadores, tá bom? Além disso, eu tenho outros autores famosos da historiografia maranhense que vão colocar os franceses como invasores e não como fundadores, tá? Dentre eles, eu tenho Gaioso, eu tenho Darcy Ribeiro, que também fala que os franceses são invasores e não fundadores. E para esses caras, os fundadores, né, primários ali de São Luís, são a rapaziada ali que veio com Jerônimo de Albuquerque, sobretudo o Jerônimo de Albuquerque e o Francisco da Mesquita, que era o engenheiro mor, tá bom? Então ele era o engenheiro mor do Brasil e ele vem para cá sobre as ordens do capitão mor Alexandre de Moura para, em conjunto com o capitão mor do estado do Maranhão, o Jerônimo de Albuquerque, fazerem as plantas de São Luís, a futura cidade de São Luís, e aí darem início a esse projeto. Projeto esse que vai começar a ser formulado com a chegada de 200 pessoas ali das Ilhas de Açores, né, de Portugal, que aí sim dá início à cidade de São Luís, tá bom? Então esses são argumentos que contrariam a fundação francesa de São Luís, tá bom? Outro ponto, gente. Será mesmo que o ato de rezar uma missa num local realmente dá direito de fundação de uma cidade? Isso não quer dizer somente a posse do território? Ora, por exemplo, eu posso chegar em qualquer local, fincar uma bandeira e aí dizer, olha, a partir de hoje esse local aqui é meu, bota a bandeira lá e pronto, aquele espaço é meu. Mas isso me dá direito de ter fundado uma cidade, por exemplo? Né? O ato de os americanos terem fincado uma bandeira dos Estados Unidos lá na Lua deu a eles o título de fundadores de uma cidade, a cidade lunar? O que vocês acham? Eu acho extremamente complicado. Esse ato de realizar uma missa e de fincar uma cruz dá o título de fundadores de uma cidade, né? Como foi o caso aqui de São Luís. Vou cortar essa parte. Então, argumentos que dão aí sustentação para a fundação francesa de São Luís, tá? E aí, como eu falei, durante século XVII e XIX, esse argumento ele não era usado, tá? Então, como é que isso muda? Como é que a partir do século XX, finalzinho do XIX e início do XX, começa-se a ter, na historiografia maranhense, a suposição de que São Luís foi fundada por franceses? Isso vem aí, sobretudo com Ribeiro do Amaral, quando em 1896 ele escreve um artigo chamado O Estado do Maranhão em 1986. E nesse artigo ele acaba remontando a identidade maranhense e colocando esse ato de 8 de setembro de 1600 como marco inicial da cidade de São Luís através do Forte de São Luís, que tem o mesmo nome da cidade. Tá? Então, para ele, esse ato acaba colocando São Luís como uma cidade fundada por franceses, tá? E aí, em 1912, nós vamos ter a primeira comemoração da fundação de São Luís como fundação francesa. Então, 1912 é a primeira vez que se comemora o aniversário de São Luís como fundação francesa. E aí é o tricentenário da cidade de São Luís, né, comemorando ali os seus 300 anos. Esse ato ele vai ser repetido em 1913 e em 1914 também. Mas durante bom tempo, até 1936 aproximadamente, não se tem mais essa comemoração. E aí nós temos um outro cara que também escreve livros sobre a fundação francesa, né? Que é o Mário Meirelles. E esse rapaz aí ele vai dar sustentação também de que São Luís foi fundada por franceses.
E é interessante a gente notar que tem umas explicações, né, para que isso seja colocado em pauta. E aí eu cito o Pedro Leal. Pedro Leal, em 1897, ele escreve um artigo onde ele denuncia, né, entre aspas, a decadência do Nordeste e a decadência do Maranhão a nível nacional. E aí ele começa a falar da seguinte forma: olha, o Maranhão está extremamente decadente, a elite está carente de atenção, e para isso acaba se tendo a ilusão, né, os atos ilusórios, os mitos de que nós maranhenses temos o melhor português, nós temos um povo extremamente gentil, educado. É claro que isso não entra no mérito se é verdade ou não, mas ele justifica algumas coisas que a elite maranhense está carente para poder justificar, por exemplo, que São Luís foi fundada por franceses, tá? Outros autores, como eu já falei, né, o próprio Darcy Ribeiro, ele vai refutar essa noção de que São Luís foi fundada por franceses. Para ele isso não tem nada a ver, isso foi somente a elite maranhense não querendo sair do seu cenário nacional, não querendo aceitar que não mais era tão importante a nível nacional, ok? Visto que o Centro-Sul e Sudeste acaba pegando para si o maior ponto de influência do país, beleza? Galera, e aí alguns fatos, por exemplo, para a Fundação Portuguesa de São Luís, são alguns fatos que são extremamente fáceis de ser compreendidos. Por exemplo, em qual idioma que eu falo com vocês aqui nesse vídeo? Francês ou português? Precisa nem responder, né, professor? Isso é uma pergunta retórica. É óbvio que o senhor está falando comigo em português. Então isso significa, portanto, que são os portugueses que influenciaram a gente a nível linguístico, a nível cultural. Aqui no Maranhão existe dança francesa ou dança portuguesa? Professor, mas que pergunta besta, né, cara? É óbvio que são praticados aqui a dança portuguesa na festa junina. E as comidas, cara. Na ceia, né, quando a gente ali não pode comer carne, teoricamente, por conta na ceia de Sexta-feira Santa, naquela época ali do ano, a gente come o quê? Escargot? Só se tu for rico, né, cara? Aí tu come escargot. Mas se tu for pobre, ou então uma condição, digamos, razoável, tu corre ali pro supermercado Mateus, né, não? Enfrenta aquela filinha legal, né, bem interessante ali do Mateus Supermercado. Do bacalhau, né? Visto que o bacalhau é caro, rapaz. Então aí tu compra um bacalhau ou algo similar ao bacalhau, que é uma comida genuinamente portuguesa. Ou seja, a nível culinário, nós também temos a influência aqui em São Luís dos portugueses e não dos franceses, tá? Então, gente, a nível cultural, a nível político, a nossa organização política, ela tem ali influência dos portugueses, né? E também a nível econômico, tudo baseado ali na cultura portuguesa, beleza? Então, esses são os argumentos que dão sustentação para que São Luís seja uma fundação portuguesa. Para além disso, a Maria de Lourdes Lacroix, por exemplo, ela acaba dizendo que, e é verdade, tá? É verídico, que o Alexandre de Moura, que era o Capitão Moura, ele usa, como eu já falei, o engenheiro Mor, né, o Francisco de Mesquita, para dar sustentação no projeto de São Luís. Ele que faz o projeto. Então até alguns arquitetos concordam com isso, de que São Luís, quando vista de cima, ela parece Lisboa, ela não parece com Paris, ela não parece com Saint-Étienne, não parece com cidades francesas, ela parece com cidades portuguesas, tá? Então até mesmo os arquitetos são extremamente congruentes em dizer que São Luís é uma fundação portuguesa e não francesa, tá? O forte, então, de São Luís, ele era um forte militar, de caráter exclusivo militar, não com o objetivo de criar uma cidade. É por isso que há a refutação da Fundação Francesa de São Luís, tá? Agora, como eu falei, existem autores que utilizam o Ribeiro do Amaral, o Mário Meirelles, para justificar a Fundação Francesa. Inclusive, o meu professor de faculdade,
que lecionou essa matéria para a gente, ele concordava que São Luís era uma fundação francesa, e eu discordava. Para mim, não era francesa. Os argumentos da Maria Lourdes Lacroix são bem convincentes da fundação portuguesa. Então, se alguém te perguntar, o tio Dan acaba dizendo que São Luís é uma fundação francesa ou portuguesa. Portuguesa. Você vai afirmar que o tio Dan falou isso? Se tu afirmar o que eu vou falar aí, ó. Olha o videozinho aí que eu vou lançar. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Os efeitos... para todos os efeitos eu não fiz isso, tá? Mas o que vocês têm que entender é que eles podem pedir quais argumentos dão sustentação para a Fundação Portuguesa de São Luís, quais argumentos dão sustentação para a Fundação Francesa, e aí tem que estar na ponta da língua dos senhores, tá? Para poder arrebentar nessas provas, seja da UEMA, né? Quem quer fazer CFO, quem quer ser oficial da Polícia Militar, e aí cai também essas matérias, ou quem quer ser soldado da Polícia Militar também, é importante que vocês saibam desses assuntos, tá bom? Então eu espero que os senhores tenham absorvido o conteúdo, tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, como eu já falei, me sigam nas redes sociais, é só colocar Daniel Lindoso, que aparece esse lindo que vos fala, tá bom? E aí a gente consegue sim vencer essas de concurso ou de vestibular, beleza? Então, valeu, obrigado, falou e fui!